Vamos lá. Boa tarde. Gente, eu fiquei na dúvida, emenda, bem não bem. Porque realmente. Pô, mas eu emendou, não foi? Eu que sou ruim? Não. Quê? Vai com a carinha. Ah, então tá bom, eu tô dividindo a tudo. Assim, pessoal. Pra mim essa aula foi desafiadora. Porque rever microbiologia, uma porrada de coisas, estudei de várias fontes diferentes, é difícil entender. Vou dar o meu melhor. Uma coisa eu aprendi que você tem que aprender também. Nunca demonstra fraqueza na frente do público. Mas isso aqui eu vou demonstrar porque realmente é E lembra que eu falei que a aula mais desafiadora que eu fiz foi a do concurso? Do que eu peguei, eram 7 temas, eu peguei o tema que não deveria pegar? Essa aqui foi o primeiro agora, eu preciso passar. Quando entra nesse aspecto de microbiologia, antibiótico, mas é um mundo à parte. Vocês vão entender o quê? Quando terminar essas primeiras aulas, vocês vão falar assim, na frente, ou na prática, assim, para que merda eu entendi isso? É importante? É, tem pontos que a gente tem que levar em consideração, mas de maneira geral, eu vou tentar passar a visão mais prática disso tudo, porque em teoria você tiver a parte de base teórica em microbiologia, certo? Alguns estão tendo agora, né? E outros tiveram há 2 semestres. Quase semestre. Farmácia, né? Em farmácia comecei a pegar isso também, né? Na verdade, você está escrevendo de farmácia, mas é muito relacionado à microbiologia também, tá? Resistência bacteriana. Tirando isso aqui, o que vocês imaginam que seja? O mecanismo que a bactéria usa para desviar. Só desviar? Não desviar, mas meio que ficar aqui no nome dela. Certo. Então, a teoria está correta. Mas vamos lá. Isso serve para pacientes que o antibiótico tem que funcionar e não funciona. Pacientes que estão usando antibiótico para de funcionar. O que vocês imaginam que seja essa parte inicial? Lembra que eu falei para vocês nos Estados Unidos, principalmente, que hoje a gente tem a como a principal referência hoje, né? Questão de drogas. Fala também sobre isso, que hoje lá as cefalosporinas de primeira e segunda geração geralmente pouco efetivas, né? É justamente isso aí, a definição é exatamente essa, né? Mas sendo mais literal, é justamente isso aqui. Que é a receita do micro-organismo ao medicamento que servia como tratamento como eficiente, ou seja, eu tenho amidalite. Quando você pensa em amidalite, você pensa em antibiótico. Amoxicilina, penicilina bizantina. É um antibiótico para funcionar? Sim. E não funciona, porque significa que é o quê? Uma resistência, tá? Ou inibir o seu crescimento, tá? A gente sabe aqueles mecanismos que foram na aula passada, né? De bactericida, bacteristático, o que funciona cada coisa. Então é basicamente isso, é a resistência que é criada em cima de um organismo que em teoria deveria tratar e pneumococco. Pneumococco é amplamente sensível à amoxicilina, clorofenonato, ceftriaxona, mas esse pneumococo não responde mais tratamento, então isso é uma resistência, tá certo? Isso pode ocorrer no início do tratamento, que você inicialmente vai ter uma efetividade, vai ter um tratamento eficiente, e também pode ocorrer no meio ou ao longo do tratamento. Tem situações que são o seguinte, que a gente tem a questão do MIC, né, que é a questão da disponibilidade da droga para matar aquela bactéria. Eles variam de 3, 6, 12, assim vai, de várias formas. Que fala que tem mais sensibilidade e mais resistência. Já ouviu falar sobre isso? Ou não? A gente vê muito isso no antibiograma. O antibiograma vai ter lá, MIC, maior ou igual a 3, 6, 12, várias pontuações que vai falar para a gente qual que é mais sensível, qual que é o mais resistente ao tratamento. Muitas das vezes o medicamento cobre, trata, mas não de maneira eficiente. Alguns casos, aquele paciente que inicia o tratamento e melhora, mas ele fica ali 4º dia, 5º dia, 6º dia e não tem uma evolução maior desse processo. Ou seja, ele neutralizou grande parte das bactérias que causavam bacteremia, que causavam o processo infeccioso, tirou o paciente da sepse, mas não melhorou por completo. Isso pode ser 2 pontos. Ou um antibiótico eficiente, ou não está penetrando, ou tem aquela questão de efeito de resistência. É um ponto que tem que levar em consideração. Mas antes de falar de resistência, todos aqueles pontos da aula passada, vocês lembram?
foco que não penetra, lembra disso? A questão da cobertura, está correta, está certa, todos esses pontos tem que avaliar e analisar, tá certo? É importante saber isso aqui? Tem um estudo que foi feito antes da pandemia, que foi de 2018, se não me engano, que falava o seguinte, que até 2050 morreriam cerca de 10 milhões de pessoas por ano no mundo decorrente de sepsis por causa de resistência. Ou seja, você não teria o que fazer. Você pode usar antibiótico, outro antibiótico, os pacientes vão morrer mesmo assim, porque vão ter uma resistência total ao antibiótico. Então, isso é um ponto que leva à discussão. Isso foi antes da pandemia. Na pandemia, qual era o Covid que existia? Você lembra? Azitromicina. Foi o antibiótico azitromicina. E teve outros compostos. Mas a azitromicina era água. E a azitromicina é uma excelente droga para sinusite, própria pneumonia, para cobertura de atípicos, amidalite. Então, ou seja, a gente perdeu uma droga importante aí. A gente ainda usa? Usa. Tá? Mas é uma droga que tem que ter bastante atenção. Tá certo? Ela pode ser resistência intrínseca ou adquirida. Sabe a diferença? Ou não? Isso, vou falar mais, definir mais ou menos isso aí. A intrínseca é o quê? É o pneumococo, que ele está na comunidade, ele está em qualquer lugar, e ele já é intrinsecamente modificado, o seu gene, o seu DNA, e ele faz o quê? Ele já tem uma resistência a certos antibióticos. É o caso da intrínseca, ou seja, a própria bactéria causou essa resistência por uma mutação principalmente. E a adquirida é aquele paciente, por exemplo, que você usa antibiótico, que causou 10 dias e usa 3. Eu falei para vocês isso, lembra na aula passada? Aquele paciente que tem um tratamento eficiente, uma dose suficiente, isso capacita a bactéria a se formar e produzir mecanismos de resistência. O que a gente tem que fazer com a bactéria? A gente não tem que dar chance para ela. Isso não significa que eu tenho que dar uma sobredose e também não posso dar uma subdose. Tem que ser muito exato. Certo? Eu sempre falo, dentro da medicina a gente tem que ser muito exato. Infelizmente a gente não vai trocar o pneu de um carro, não vai trocar o motor, a gente tem que tentar ser o mais assertivo possível. Vamos acertar todas? Não. Mas nós temos que ter estudo suficiente, tem que se basear de acordo a cada doença, a microbiologia do seu hospital, o ambiente que você está, a infecção que você está, o tipo de infecção, paciente cirúrgico. Geralmente a galera tem muita profilaxia, a gente fez sobre isso na passada, né? Mas quando a gente entra na parte de tratamento, terapia mesmo, fica muito controverso. Alguns já gostam de entrar com uma cobertura muito mais ampla, outros não. A gente sabe que a maioria das bactérias endêmicas nossas são sensíveis ao metronidazol, a ceftriaxona, ao ciprofloxacino, de maneira geral. Mas, com essa acessibilidade em alguns serviços, principalmente no particular, quando o paciente fica muito grave no pós-operatório, o que a galera faz? Não vou perder tempo aqui, não vou arriscar. Hiperacina tazobactana, com antibiótico, com um espectro um pouco maior, às vezes até meropenem, carbapenem, depende da situação. Então isso causa e induz a resistência, tá certo? Beleza esse conceito inicial? Causa o uso inadequado de antibiótico, que eu falei para vocês, a sinusite, grande parte, tem um manual de terapia intensiva que fala o seguinte, até o 10º ou 14º dia, é improvável que essa sinusite seja bacteriana. É improvável. É impossível? Não. O paciente com sinusite aguda, grande parte é viral. Posteriormente, o acúmulo de secreção dentro das fossas, seios nasais, desculpa, gente, eu estou muito depois na vítima, dos seios nasais, acumula, prolifera a bactéria, essas bactérias vão fazer o quê? Elas vão colonizar ali e vão causar um processo infeccioso. Só que esse processo não é rápido, tá? Ambiente de comunidade, diferente do paciente hospitalar, aquele paciente que usa uma sonda nasogástrica, uma sonda nasogástrica por um período muito prolongado. Muitas das vezes a febre dele ficou uma infecção pulmonar, mas o paciente de uso prolongado de sonda, ele tem mais chance de fazer uma sinusite do que uma própria pneumonia. Não que não se possa transformar, tá certo? Por isso, dispositivos é importante estar sempre atento. Sonda está comendo, arranca fora, tá? Então tem que ter atenção a esses detalhes. A questão do uso excessivo desses dispositivos levam também a usos que não deveriam ser, que poderiam ser evitados, e isso também é um mecanismo de fazer o quê? Resistência. Tá certo? Tempo ou dose adequada, eu falei para vocês, o cara melhorou com o terceiro dia de antibiótico, estou bem, vou usar mais um dia. 4 dias era para usar 10. Sinusite, o protocolo fala de 10 a 14 dias de tratamento. A galera já vem subindo no 7º,
no oitavo, ou a droga causou alguma indisposição, mas ele está melhor, não vai atrás do médico. Porque muitas vezes ele vai trocar a droga, mas não deve interromper o tratamento nesse processo. Mas a gente também tem que focar por disso. E antibiótico em animais de criação. Tá? Muitos antibióticos, a grande maioria dos antibióticos, eles têm similaridade, na verdade, é o mesmo antibiótico de humanos para animais. O que acontece com isso? Resistência. Muitas vezes é uso inadequado, tá certo? Existe muito, um exemplo que eu vi no livro que eu li, que fala o seguinte: por exemplo, esses criadores que têm animais, eles usam muito antibiótico como forma de profilaxia para diversas doenças lá. E isso acaba o quê? Resistência. Lembre-se, a bactéria está no cachorro, ela pode conectar com a nossa, pode fazer um ligamento nossas bactérias e causar uma resistência, tá? Tem que ter atenção nesses detalhes. Nós somos profissionais de saúde, somos colonizados, tem bastante atenção. Por isso aquela questão da chatice de lavar as mãos, de higienizar as mãos. A roupa que você usa no ambiente escolar, idealmente deve ser lavada de forma separada, com materiais de higiene, produtos de higiene separados, diferentes, que mal neutralizam bactérias. É importante ter esse conceito, tá? Isso é muito difícil fazer, mas é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Quantas vezes você pega seu pijama cirúrgico e está dentro com essa roupa que você vai sair pro cais, pro Vieninha? Aí você vai lá, o menino vai lá e chega na menina, dá um beijo nela, passa a bactéria para ela. Ela vai para casa, dá um abraço da mãe, passou para a mãe. E assim vai, corrige tudo. Tá? Então atenção a esses detalhes. Exemplo de resistência, eu peguei Acinetobacter baumannii, é uma coisa que vem aparecendo muito pra gente, principalmente aqui em Barreiras, no HO. Quais são as resistências intrínsecas? Ou seja, é uma bactéria que, em teoria, seria matada por esses antibióticos. Mas ela já existe hoje em dia o quê? Uma resistência intrínseca, ela já se modificou. Por isso que a gente não consegue mais usar. Isolou essa bactéria, se tiver amoxicilina, tira. Se tiver amoxicilina, tira. Serve para os poderes de maneira de geração, tira. Por quê? Apesar de a bactéria ter similaridade, ou seja, ela ser coberta por esse antibiótico, já existe uma resistência intrínseca. Há anos atrás, redundante, há anos, ela cobria. Hoje já não mais. Tá? Enterobactérias, penicilina G, vancomicina, decoplamina, eritromicina, clarithromicina, azitromicina, também tem uma resistência intrínseca, tá? Então atenção aos antibióticos. Germes gram-positivos, Astreonan, Acinalidix, colistina. Colistina é um antibiótico de amplo espectro, são os antibióticos mais fortes que tem disponíveis, que é a polimicina E, né? E já tem resistência, tá? Proteus mirabilis, nitrofurantoína, geralmente proteus é muito infecção de urina, tá? Muito comum a infecção de urina. E desse germe, nitrofurantoína é uma das principais drogas que nós temos hoje, tem pouca resistência que a gente usa de tratamento oral para casa, nos pacientes. É uma droga que diz inclusive uma profilaxia de infecção de urina recorrente. Nesse caso, se for isolado essa bactéria, a gente tem que ter essa noção de que o quê? Não vai cobrir bem. Colistina, tetraciclina, poli-B e tetraciclina. Corretido. Mas poli-B é outra droga muito forte, uma droga mais forte que a gente tem hoje no mercado, nos hospitais, e já tem resistência. São drogas caras, tratamentos caros, tá? A primeira vez que eu vi usando polimicina foi era muito difícil de usar polimicina legal. Eu trabalhei 2 anos antes da pandemia, era muito difícil. E na pandemia, então a resistência foi muito criada durante o tempo, o processo, e realmente é uma coisa que vem preocupando muita gente. Já peguei culturas no hospital mesmo, que todos os antibióticos testados tiveram resistência. Você faz o quê? Usa o que está resistente mesmo, vê o que dá. Tá? Exatamente isso, é desesperador. Quando fala da parte realmente de tratamento, onde é que elas agem, a síntese parecelar, quais são os antibióticos que fazem isso? Beta-lactames, vancomicinas, aniazida, tanotol, cicloserina, não faltam os antibióticos, tá? Os que agem em cima da replicação do DNA, que são exemplos de antibióticos, tá certo? Quinolonas, metronidazol, cefazolina, que é a questão da replicação, muda a questão do DNA para poder a bactéria não se proliferar, não poder reproduzir. Síntese de RNA, rifampicina, rifabutina. Síntese de proteínas, que age através justamente do DNA, da questão do mensageiro, do ribossomo 50S, tem o 30S e 50S. Então, a síntese de proteínas age igual. O ribossomo 50S, clorafenicol, macrolípido, sindamicina. E a ribossomo 30S, aminoglicosídeos, tetraciclinas, tireciclina,
e antimetabólicos, que mudam realmente o metabolismo da célula, da bactéria, sulfonamidas, dapsona e assim vai, tá certo? Isso aqui são alguns exemplos. Quando a gente fala dos macrorídeos, por exemplo, o que acontece? Ele se liga justamente isso aqui, ó, síntese de proteína de função 30S. Ele se liga à bactéria e a partir dele começa o quê? Sua forma de tratamento, que é neutralizar e a partir daí evitar que se replique, evitando que se replique, as bactérias que acontecem não reproduzem, morrem, tá? Quando acontece que a resistência o que acontece? Ele forma uma alteração do RNA que tem a ligação de alteração através da metilase, fala, não sei se agora qual é o termo em português, fala que é um termo diferente. Mas o que ele faz? Ele faz o quê? Que drible, que o receptor vai lá para conectar e ele não conecta. Não conectando, o antibiótico não faz efeito, o antibiótico não faz efeito, o que acontece? Não age. Isso aqui aconteceu muito o quê? Principalmente com a azitromicina. Aqui são as alterações de transporte que nós temos, principais, que é o quê? Alteração do efluxo, eu vou falar? Ativação do efluxo, eu vou falar? Que é o que é isso aí? Lembra? Isso. Sabe o menino que dá remédio de cosmo? Ou o cachorrinho que você dá um remédio de cosmo? É isso aqui. Ele expulsa, ele tira o antibiótico dentro da célula, tá? O down regulation também, o que acontece? Ele muda a forma de receptores na membrana externa. Não capta os antibióticos, correto? É mais ou menos isso que acontece. Existem outros meios que mudam o citocroma, que muda o DNA, que tem um DNA que é um vírus que entra na célula e acaba modificando essa forma de estrutura. Então existem diversas formas que tem de poder causar esse mecanismo de resistência. Lembra como é que você diz aula? Aquele paciente que usa antibiótico de forma deficiente, tempo deficiente, que ele vai lá, para de tomar, melhorou, daqui um dia vem uma infecção pior, você usa o mesmo antibiótico e não responde. É isso que acontece. A resistência, inicialmente, eram esses dois aqui, ó. Só que a gente tratando adequadamente, isso aqui não sobressai. Por mais que uma resistência mínima a esse antibiótico, a gente usando o tempo correto, muitas das vezes o tempo faz diferença. Lembra aquela questão que eu falei para vocês, do exemplo do paciente da pneumonia, que a pneumonia grave a gente usa mais de antibiótico, lembra disso? Ou não falei para vocês? Ou não lembra? Lembra? Tem pneumonia leve, você usa 5, 7 dias suficiente. Pneumonia grave, 7, 10, 14 dias, até 21, dependendo do caso. Por que nós damos mais tempo na pneumonia grave? Considera que tem mais bactérias, tem mais proliferação, está espalhado por vários lugares, já está causando infecção de corrente sanguínea. Considera também a possibilidade disso aqui, ó, bactérias resistentes. Então, por mais que essa bactéria seja resistente ao antimicrobiano, a gente permanecendo esse tratamento por mais tempo, a gente tem várias formas de conseguir evitar. Ele pode sim conseguir combater a bactéria e matar, ele pode evitar a replicação, e o que acontece também são autolimitados. As bactérias acabam não proliferando e acabam cessando a infecção. Eu vou lá, é para usar 10 dias, uso 3, prolifera, nova infecção. Agora olha aqui, o amarelinho cadê? Você quase não vê. Então ela tem uma resistência, tem que usar um antibiótico mais forte, tá certo? Estão entendendo a ideia, pessoal? Existe também a questão da transformação bacteriana, que é justamente isso aqui. Então, uma bactéria que tem o quê? Causa um dano e ela transfere genes de uma para outra. Tá? Vão transferir genes de uma para outra, acontece essa transformação. Tem uma bactéria resistente aqui, que é o caso aqui, essa pequenininha. Se eu mato ela cedo, ok, resolveu o problema. Se ela fica proliferando, não mata bem, ela começa a proliferar mais, o que acontece que ela começa a replicar para outras bactérias esse mesmo quadro de resistência. Opa, você já tem um inibidor da bacterolamase. Então você vai manter daqui para frente o longo da sua vida. E assim vai, tá certo? A transdução bacteriana é justamente o quê? Isso aqui é um vírus DNA, inclusive. Então o vírus DNA que é uma forma também de manifestação, o mais comum é esse primeiro. Esse aqui também é um, que é o que acontece o quê? Ele entra na célula e modifica o seu DNA. Modificando o seu DNA, o que acontece? Não tem ligação, não tem destruição bacteriana. Tá? Então isso é outra forma que tem justamente de resistência. E a conjugação é quando mais de uma bactéria se conjugam, elas juntam seu DNA, não por completo, mas até parcialmente, e acontece a questão da transcrição de uma para outra. O que acontece? Uma bactéria tem um grau de resistência para essa ponta que não teria. Aqui entra muito nessa questão o quê? Infecção cruzada. Tá? É o quê?
Por essa questão da gente usar, paciente contaminado, vai pegar em outro, o que a gente faz, a gente pode transportar a bactéria de um para o outro. Tá? Então isso é comum. O que vai acontecer justamente é similar a esse, mas é um mecanismo diferente. Certo? Replica bactérias e tem essa resistência. É confuso, gente? Isso, eu vou falar assim, a questão do DNA girase, né? Porque eles vão a questão do DNA, a sua forma de combater a bactéria. Gente, vamos entender isso aqui, foi difícil. Ó, eu tenho facilidade com as coisas e dificuldade com outras. Tem coisas que eu olho toda vez, que é muito simples. Eu tenho que pensar toda vez, minha mente não entra não. Isso aqui foi difícil entrar, né? E se tiver alguma coisa também que vocês acharem que tá fora, vocês vão falando que a ideia aqui é uma discussão, tá certo? Eu não gosto eu não me sinto seguro, eu tô falando pra você. Eu não queria dessa matéria porque eu não me sinto seguro, porque é muito detalhezinho assim que pra gente, que ficou muito tempo fora, é difícil. Pra mim tá sendo interessante porque eu tô reaprendendo muita coisa. A gente acaba aprendendo muita coisa que fica muito prático e ao longo do tempo a gente vai deixando um pouquinho esse detalhe. Também isso aqui, sei lá, eu formei tem 7 anos. Eu peguei essa matéria aqui, deve ter quantos anos? Sei lá, 12 anos. É nesse semestre, né? 2011, 2012, eu peguei isso aqui. Tudo é bem complexo, sabe? Mas o nome é o melhor. Nessa aula, as outras vão ser melhor. Quando é coisa clínica assim, consegue sair melhor. Isso aqui é muito complexo. Resistência é esperada. A gente tem uma resistência esperada em determinadas situações, circunstâncias, determinadas bactérias, determinados tratamentos, infecções. Existe a variabilidade genética intrínseca aos organismos. O que é a variabilidade genética intrínseca que a gente falou? A bactéria já desenvolve intrinsecamente essa certa resistência, tá certo? Ela já na comunidade já tem essa forma de resistência, tá certo? Ao contrário da adquirida. Mudanças microevolucionárias em paredes da base e mudanças macroevolucionárias de múltiplos nucleotídeos. Isso o quê? É mais a parte microbiológica do negócio que fala justamente uma questão da ordem vazia. Pares de base, paredes. Terceiro nível, a obtenção do material genético estrangeiro, é justamente aquela questão que eu falei para vocês. Ele pega um material genético de outra bactéria, que essa bactéria ela tem lá, já um grau de resistência, que existem vários mecanismos. Ele pega esse grau e muda justamente geneticamente essa outra bactéria, tá certo? É assim que tem um mecanismo de quê? É aquela coisa. Eu tenho até um exemplo que eu vi que fala o seguinte, que é as bactérias são fofoqueiras. Ela aprendeu a falar fofoqueira. Tem um bicho-papão, eu vou correr do bicho-papão. Mas para correr do bicho-papão é só entrar debaixo da cama. Ela fala, ó, se você entrar debaixo da cama, você vai fugir do bicho-papão. Só que nenhuma bactéria sabe isso, que não vai passando para outra. Vai passando para outra justamente isso aqui. Altera o seu DNA, altera a sua forma de ver, a sua forma de fuga, tá? É mais ou menos assim que funciona. Plasmídeos, bacteriófagos, sequência de DNA desnudos, elementos genéticos transparentes, que é o ICE, são também as formas que tem de alteração genética, tá? A principal é essa aqui, através dos plasmídeos. Genes bacterianos de resistência existem há muito tempo antes da descoberta de antibióticos, tá bom? As bactérias não surgiram junto com antibióticos. Elas evoluíram com o tempo, tá? Existem várias formas, não é somente o uso de antibiótico discriminado, tá? Você ia comentar sobre os internos, porque tipo assim, subestimou as bactérias, né? A gente achava que elas não se tornaram resistentes ao uso do tempo, porque a gente achava que elas não teriam energia suficiente para investir em tanto tempo, para um monte de gente resistente, só que elas desenvolveram um mecanismo chamado Fontellium, que elas pegam genes que elas não estão utilizando e eliminam eles. E aí elas não têm só os que, exatamente, são justamente os que causam mais bactéria, que causam mais resistência. E aí é por isso que a gente acaba tendo agora essa perda na guerra contra as bactérias resistentes, né? Que o pessoal fala que a bactéria resistente daqui 50 anos vai ter 10 milhões de mortes, porque a gente não imaginava que elas teriam essa capacidade. E isso é muito interessante. Eu também estava no relação à que você colocou, em relação a ser inerente à descoberta dos antibióticos, né? É um mecanismo de defesa delas. Elas vem batalhando ao longo de milhões de anos. A gente fala tanto sobre ela, essa metodologia se deve ter. Muda tudo. Exatamente. Porque lembre-se o que acontece, que as próprias bactérias, você vai um ponto que você falou. A própria bactéria, ela tem também as bactérias dela. Fungos, vírus que querem mudar seu DNA. Existem as suas próprias lutas também, não é isso? O que acontece exatamente? Então, exatamente com essas adaptações, além da nossa questão do nosso uso na divergência de antibióticos,
tem a questão também que ele falou, que ela também luta contra outros mecanismos que vão matar ela, sua sobrevivência, tá? Sabe aquela pessoa que você fala, rapaz, esse cara é puxa-saco, puxa-saco todo mundo, você é aquela pessoa? Mas por que ela é puxa-saco? Porque ela é incompetente. Estou mentindo? E o cara incompetente, eu falei, ele é um sobrevivente. Se ele é um sobrevivente, ele vai ter que fazer de tudo para sobreviver. Foda-se, meu irmão. Vou passar para trás meu pai, minha mãe, meu cachorro, periquito, papagaio, minha coisa, bactérias. Ela é puxa-saco. Ela não tem capacidade de lutar com determinadas situações. Mas ela tem que arrumar uma forma de quê? De sobreviver. Se esconde, se aloja. A loja, por exemplo, em líquidos que o antibiótico não chega, faz abscesso. Então tem uma série de coisas que são formas do quê? É justamente formas de proteção dela de causar infecção e se hospedar ali e acabar, a consequência disso é o quê? É matar seu hospedeiro. Tá? Em 1928 foi descoberta a penicilina. E justamente eles acharam que era a salvação do mundo. Só que eles viram que justamente não era isso. Porque existe uma gama de antibióticos que tratava. Chegou um momento que ele falou, puta que pariu, tá dando mais, tem que desenvolver novos. E o forma de penicilina, principalmente, elas são o quê? São naturais. Aí foram desenvolvendo sintéticas, aí foram evoluindo, foram formas, estudando bactérias, estudando formas, descobrindo formas de cultivo, como é que eles vão fazer bacterioscopia, como é que eles vão fazer antibiograma. E através disso eles foram vendo que o quê? Que tinha muita bactéria que era antibiótico novo e tinha resistência. E ainda justamente esse ponto aqui, ó. Que é aqui, ó. Existiu antes descoberta de antibiótico. Tá certo? Resistência esperada, variabilidade genética intrínseca de organismo, eu falei isso aqui. Como avaliar a sensibilidade bacteriana? Aqui é a questão do quê? Da capacidade de vitória mínima, que é o MIC. Tá? Que é justamente o quê? É justamente isso que a gente fala. Que é a capacidade do quê? Quanto mais pontuação ele tem, que é uma forma mais automática de fazer, quanto menor a pontuação, mais sensível é. Tá? É tanto que vocês algum dia, busca depois no Google lá, é antibiograma. Aí vocês vão ver, tem lá MIC, maior igual a 12, maior igual a 6, maior igual a 3. E a partir de você vai ver qual que é. Qual que é a diferença? Existem os que são resistentes, que não adianta usar, e existem os sensíveis e os que são mais sensíveis. Esse MIC serve para isso, certo? Entenderam? Sabiam disso ou não? Então depois vocês dão uma olhadinha. E a plasmática do antimicrobiano, que aqui também fala mais ou menos. Tem uns testes que você faz, que você coloca dentro de um meio de cultivo, você coloca vários antibióticos. E esses vários antibióticos ele vai falar o quê? Quanto mais bactéria cresce dentro do antibiótico, desse ponto que tem uma bactéria no antibiótico, significa resistente. Quanto maior a lacuna, o espaço que fica longe do antibiótico, você mede com a régua mesmo, a distância. Quanto mais distante, significa o quê? Que o antibiótico é efetivo. Essa é uma forma de você avaliar. Tá? Lembra que eu falei para vocês, você tem que saber como é que funciona as bacterioscopias, como é que funciona a questão de culturas, é justamente por isso. Tá? Esses testes não são simples, nem todos os lugares fazem esses testes. Tá? É importante saber também. E a depender da quantidade de antibiótico que você coloca, tem vezes que você encontra a variabilidade de antibiótico, alguns que ela testa até a dose. Até a dose consegue sugerir média. Tá? Então é importante saber isso aqui. A farmacodinâmica e farmacocinética da droga, que é o que a gente falou anteriormente. Se tem uma meningite, tem antibiótico que cobra meningite, o meningococo? Muitas. Mas todos penetram lá no sistema nervoso central? Não. Então é importante saber isso aqui também, porque faz diferença. Muitas vezes não é resistência, é a dose ou o antibiótico está sendo usado. Tá? Lembre-se disso. Sítio de infecção, estudos clínicos específicos e microbiológicos é muito importante para nos guiar no tratamento. Nunca se esqueçam disso. Mesmo que o paciente estava ruim, melhorou, se der um antibiótico que é resistente, às vezes não necessariamente você precisa trocar para um mais forte. Tá? Atenção a esses detalhes. Certo? Os mecanismos moleculares de inibição enzimática da atividade antimicrobiana. Inibe as enzimas ali, que justamente que essas enzimas que se ligam aos antimicrobianos e a partir de causa acabam justamente combatendo as bactérias, ou fazendo com que elas evitem reprodução e proliferação, ou até destruindo-as, tá? Então é importante saber isso aqui. Diminuição da permeabilidade das membranas da bactéria, tá certo? O que acontece muito é isso aí. A bactéria também tem membranas. E essas membranas, não autoriza, não consegue levar, não consegue captar bem a questão do antibiótico, acontece, elas são mais resistentes. Automaticamente acontece. Um morre, outro não, outro morre, outro não. E acontece aquilo que eu falei para vocês no início da aula, lembra?
O paciente trata, melhora, mas não trata suficientemente. O cara continua ali, ó. Chegou com um choque séptico lá grave, uso de noradrenalina, 10 ml hora, para IML. Ele ficou com 3 ml hora, já tem 3 dias com 3 ml hora e mantém taquicardia, mas não tem mais febre, clinicamente melhorou, mas continua com esse quadro. D5, D6, D7, antibiótico, já estou perto de suspender, não melhora. Isso significa o quê? Que pode acontecer justamente isso aqui. Algumas bactérias conseguiram combater e outras não. Em algum momento o que vai acontecer? As bactérias vão vencer. E vai acabar de causar resistência, que já era mínima, vai ter uma resistência muito maior esse microbiano, e você acontece aí que o paciente acontece a piora. E não adianta você manter ele, você vai ter que fazer a troca de forma obrigada. Certo? Promoção do fluxo entre microbianos, sítios de ligação alterados, sítios de ligações protegidas, superposição de alvos de ligação. A questão da resistência constitutiva e indutiva, que é bem similar à questão da adquirida e da intrínseca. Tá? Mecanismo de resistência, tem aquela questão que eu falei para vocês, inativação enzimática, alteração do sítio de ação antibiótico, justamente o que? O antibiótico ele age no citoplasma e começa a agir em outro lugar, ele muda esse local de combater. Alteração do transporte de microbiano através do invólucro bacteriano, capacidade bacteriana de evitar a rota metabólica inibida por antimicrobiano. São 4 formas, tá certo? A questão do mecanismo de refluxo, tá vendo aqui? Aqui são várias formas. O citoplasma, o que acontece? O antibiótico vem, existe um enzima ali na parede da bactéria que quebra ele e manda embora, tá? Existe o quê? A alternativa de enzima, o que acontece? A enzima ela capta aquele antibiótico e consegue tratar a infecção. Mas o que começa a acontecer? Ela é modificada. No que ela modifica, ela já não tem mais a questão do quê? Da sensibilidade, de conseguir justamente combater. E a bactéria é inteligente, gente. Ela também engana o antibiótico. Ela mantém a mesma molécula, ela absorve a molécula e destrói dentro. Nem todas as vezes ela faz essa questão do refluxo. Que é justamente o quê? Expulsar para fora. Tá certo? E a questão das alternativas, que mudam o RNA. Mudam o seu RNA barra DNA da bactéria. Que é justamente o quê? Opa, a pessoa era uma, mudou o seu DNA. Ela tinha cabelo grande, ela tinha um olho verde, ela botou uma lente escura e cortou o cabelo, não tem mais barba. Ela mudou o quê? De pessoa. Às vezes é a mesma pessoa, mas você não vai conhecer. É o que acontece aqui com as bactérias, tá bom? Não pode me enganar, ok? Nos beta-lactanos é interessante. Aqui é a sua cadeia que é formada dos beta-lactanos, tá? O anel beta-lactano. E o que acontece com a resistência? Eu vim falar da questão que tem esse biel positivo, eu vou falar isso? Ou não? Essa bactéria é esse biel positivo. Produtor de beta. Esse biel positivo, eu vou falar? Produtor de beta-lactamase. Exatamente. Por que acontece isso? Quebra a sua estrutura. Quebrou a sua estrutura, ele não consegue mais ligar. Então não adianta você tratar com qualquer antibiótico. Aqui já entra, por exemplo, o uso dos carbapenemas, que é um dos únicos antibióticos que vão conseguir quebrar isso, que vão conseguir destruir a bactéria. Os demais vai causar o quê? Por mais que você use, vai causar mais resistência. Às vezes trata inicialmente naquele processo, normalmente em algum momento você vai ter que progredir o antibiótico, tá certo? Na resistência dos beta-lactâmicos, ação na produção de peptidoglicanos, ele falou no ano passado, que age na parede celular, que é um receptor, ele altera esse peptidoglicanos. E acontece o quê? Não capta mais, destrói. Acontece o quê? A resistência, não consegue mais combater. Alvo de proteína de ligação penicilina, que é a mesma coisa, PVP, na membrana plasmática. Varia o número em função de estrutura e afinidade. Muda totalmente a estrutura dessa bactéria. Muda por completo essa célula. O que acontece? Não age, não trata, não penetra, tá? Sofre modificação, beta-lactamase, inativadora da beta-lactamase, diminuição da concentração de citoplasma, alteração da permeabilidade na membrana externa, tá? Então, ou seja, há uma modificação total dentro da bactéria, também por essa quebra dessa estrutura, tá certo? Olhando aqui, vocês vão passar a sua medicina para o seu vizinho que está com sinusite há 2 dias? Ou não? Então, mais ou menos, foi isso aqui, mas esse aqui. Alguns casos podem ser bacterianos, sim. O paciente vai ter febrão, o paciente vai ter uma secreção amarela esverdeada, purulenta, aí muda o contexto. Mas a grande maioria das sinusites são isso, tá? Então você vê, esse antibiótico não vai fazer mal ou não?
Se você usar divertidamente, vai causar. Lembre-se que nós somos o quê? Colonizados. Isso independente de você ser. A gente, pelo menos aqui, os bichos que pegam a gente são piores. Quem trabalha no hospital. Mas todo mundo aqui, vocês que ficam no contato, vocês já são colonizados, naturalmente. Então nós temos bactérias dentro do nosso organismo que o nosso corpo combate diariamente. Ele tem uma certa, ele já combate. Não causa infecção. Mas essa mesma bactéria que está combatendo amanhã pode se proliferar mais e causar infecção. Tá? Então é importante saber sobre isso. Ok? Mais efetivos em gram-negativos presentes no estafilococcus, os beta-lactanos, tá certo? Estafilococcus barra streptococcus. Em geral associado com outro mecanismo. Alteração da PVP principal dos gram-positivos. Geralmente esse gram-positivo tem mais resistência, tá? Staphylococcus aureus, o 4-PVP, que é uma variante desse PVP, tá? Do peptídeo. A PVP2 lá, com baixa afinidade, acontece o quê? Ele começa a ter baixa afinidade. Entra esse gene MEC-A, que é aqui que acontece o quê? Principalmente com aquelas drogas o quê? Que é resistível à meticulina, que é o massa, MRSA. Então, Staphylococcus resistente ao quê? Oxacina. Tá certo? É por essa mutação do genes. Alteração da PVP. Isso aqui, naturalmente, gente, é difícil acontecer. Isso aqui é mais adquirido do que implícito. Tá? Mas hoje nós já temos muito implícito também, muita alteração implícita já na comunidade. Tá certo? Alteração da PVP afeta todas as drogas da mesma classe, exceto ceftriaxone e ceftarolina, são drogas novas. Não decorem isso, eu não quero que vocês usem se no hospital. Tá? Deixa que o infecto escolher. Eu falo brincando, mas é uma verdade. São drogas novas, caríssimas. E drogas que são muito reservadas. Até para um hospital fazer compra, tem dificuldade. Porque tem que ter uma questão microbiológica lá, porque o risco de resistência é muito alto. Tá? Com crianças, outros antibióticos tem, mas tem muita coisa in vitro ainda. Eu vi um SID, eu esqueci o nome do antibiótico. Mas vai ficar acima da Polidil. Mais forte. Só que ainda está muita coisa muito in vitro. Então você conseguir voltar na comunidade é complicado. Porque se você pega se uma ligação violenta daquela lá não está correta, não é ideal, resistência. Foi rápido. Que é o caso das pneumonias respiratórias que acontece. O massa é justamente isso aqui. Ele é ligado justamente à questão dos genes, né? PVP. Quando você tem a resistência ao acontece, você começa com um antibiótico que fala, ele se quebra. Ele tira, ele desliga, tá? Quando você tem um gene MECA1, querendo o quê? Ele não desliga, então ele não trata, tá certo? Então é isso que acontece justamente na questão das ligações. Quando eu falo da questão dos enterococos, são raros produtores de beta-lactamase, que modificam o PVP. E o que acontece? Enterococo com esse biel positivo é um desastre. Não é comum. Quando tem, é preocupante. Tá? Porque eles têm mais dificuldade em fazer a modificação do gene. Tá certo? Então tem que ter atenção a esses detalhes. Quando cresceu lá, um infectologista tive o grande saber. E já tivemos no HO um enterococo resistente. Tá? A gente geralmente, de maneira geral, gente, que fala o quê? Quando você tem um setor com 40% da UTI, 40% do setor tem que ficar em isolamento de contato, já não tem mais benefício. Então, se tem 4 pacientes com isolamento de contato, se tiver um quinto, você pode tirar todo mundo do isolamento, não vai adiantar de nada, você vai dar mais trabalho aqui. Na enfermaria, de maneira geral, é complicado você isolar qualquer paciente. É equipe reduzida, são pacientes geralmente são mais leves, existe uma série de coisas. Você teria que destinar uma pessoa só para esse paciente, que é muito complexo. Tá? Então, de maneira geral, nas enfermarias a gente não consegue fazer isolamento. Mas quando tem bactérias como essa, que é o enterococo com esse biel positivo, a gente deve isolar e dar um jeito. Tem certas bactérias que a gente não brinca, a gente não arrisca. KPC tem demais, Klebsiella, esse biel positivo tem demais. Agora, isso aqui não é comum. Tá? Isso aqui, gente, vocês vão ter que saber, mas no fim das contas existe todo o setor de infectologia. Quando a cultura chega para você, já foi avaliada por uma série de pessoas. Tá? Mas você tem que saber? Tem. Porque muitas vezes você tem que agregar. Por exemplo, o Eurico tem infectologista? Eu não lembro. Trabalhar tão feito. Não lembro. Acho que era Jorge, não sei se ele é ele. Mas enfim. Nesses hospitais menores, você não tem uma boa equipe você não tem uma boa equipe de infectologia, você não tem uma boa CCH, você não tem uma boa equipe, você não tem estudo microbiológico, induz muita resistência. Então, muitas vezes o paciente fica grave lá no setor menor, chega no hospital terciário,
só faz o quê? Aumenta a gama de bactérias resistentes e você acaba que não consegue ter uma boa efetividade desses pacientes. Então, a gente tem um lugar, o protocolo de imunossupressão é o quê? O paciente saiu do Eurico foi para o hospital central. Esse paciente, obrigatoriamente, mesmo não sendo infectado, tem que ficar isolado. Então, de uma unidade para outra, tem que ficar isolado, idealmente. Mas nas Paulo a gente não consegue fazer isso. Mas não faz isso na aula. Ontem mesmo tinha 5 pontos na porta esperando para entrar. Como é que você vai fazer? Não tem como. Isso é bem complexo, tá? O sistema também induz a gente a causar isso. A ampicilina tem maior afinidade com o PVP do enterococo, ou seja, é uma boa droga para esse tipo de infecção. O pneumococo tem um genes em mosaico, diversos genes externos formam o seu BPP. E genes que transvídeos horizontal, transposão que é horizontal, ou cromossomos que são vertical. Nada que acontece. No pneumococo, de maneira geral, gente, o pneumococo ainda é uma droga que é muito sensível às drogas. Por quê? Justamente por isso aqui, tá? Eles formam seu próprio gene isso aqui. Então, muitos pacientes, a maioria dos pacientes com pneumonia, a gente consegue tratar adequadamente com amoxicilina, carbonato. É claro que a gente tem que levar em consideração vários aspectos que a gente já falou, tá certo? Confuso, gente? Hã? Mente não. Você não precisa mais inteligência que eu, porque eu sou isso que Você pode repetir essa parte sobre o pneumococo? o pneumococo, ele forma seus próprios genes, ele tem uma forma de produção de próprios genes. Isso dificulta a alteração, principalmente a resistência intrínseca, né? As bactérias que fazem ficarem infectadas externamente. Ou seja, quando passa um pneumococo resistente, é muito difícil você encontrar, é comum. Então, por isso que a maioria dos pacientes consegue tratar com antibióticos de espectro comunitário, que a gente fala, né? A pneumonia, de maneira geral, ainda não é uma infecção que você tem que internar. Mas pode ser que se for um dia, justamente pela questão da resistência. Entendeu? Você não tem, você não tem, por exemplo, bactérias. No final, eu vou estar falando para vocês um diagrama assim, você consegue definir, por exemplo, a forma de tratamento, né? É muito empírico, mas vocês conseguem entender. Na prática, como fica a seleção de amoxicilina e carbonato para esse paciente com infecção por pneumonia? Livre, pode usar amoxicilina sim. Adulto, eu não uso. Eu vira e volta, eu tenho uma criança, mas quando eu pego uma criança, a criança a gente não usa amoxicilina sim. Mas adulto, de maneira geral, não. Tempo de exposição, você está exposto a mais tempo bactérias, tem mais de pior. Se é uma infecção mais leve, você usa amoxicilina carbonato. Se é uma infecção mais moderada, de que o paciente pode piorar, ou tem alguma clínica sugestiva de germes ativos, ou é diabético, hipertenso, você pode usar amoxicilina carbonato mais uma segunda droga como macrolide. Claro que o ostromicina, por exemplo. Entendeu? Isso vai depender muito da clínica, tem várias coisas que pesam aí. Para definir gravidade de paciente de pneumonia, a gente não precisa de exame de laboratório, tá? De maneira geral. A gente tem uma coisa que chama CUB 65, eu vou falar? É o quê? Exatamente, gravidade. É como definir o quê? Esse cara pode morrer em 30 dias em quanto tempo? É basicamente isso. Aí vai de 0 a 4 pontos. Além disso, tem outra que é muito usado, que é o post-PSI, já ouviu falar? O post-PSI é a melhor e mais completa tabela para pneumonia. Qual é o problema dela? Você precisa de exame de gasometria, exame de sangue, uma série de coisas a mais. Mas é uma tabela que consegue definir melhor, inclusive até onde eu devo internar esse paciente com mais assertividade. O campo 65 é 0, pode mandar para casa. 1, atenção. 2 e 3, 2, o paciente tem que ser internado para usar de 48 minutos de antibiótico e ficar observando. Se estiver tranquilo, pode ir para casa. 3, o paciente tem que ficar internado com o tratamento completo. E 4, UTI. Tá? Eu posso estar, acho que 2 e 3, tem a questão também dessa. O 2 e 3 também é a mesma coisa que eu falei. Se não melhora, mantém internado. Se melhora, o paciente ele pode ir para casa com 42 minutos horas. E 4 é igual ao UTI. Lembra vocês o quê? Só um ponto importante. O paciente é idoso, mora na zona rural. Você vai mandar esse cara para casa? É um campo de 0. Um ponto, é a probabilidade de concluir. Então o quê? Não vou mandar. O cara é morador de rua. O cara tem muito baixa renda, não tem como comprar medicação. Você vai mandar para casa? Baixo nível de escolaridade. Vou mandar para casa? Não. Baixa nível de escolaridade, a gente fala no sentido assim, tem muita gente que tem baixa nível de escolaridade, é muito mais inteligente que a gente. Tá?
No sentido do quê? Justamente de questão cognitiva, paciente psiquiátrico, paciente internado às vezes. Então, atenção a esses detalhes. Por isso que eu falo, medicina não é receita de bolo. Tá? Na questão dos beta-lactamases, 4 classes. Classe A são as mais comuns e pode ser encontrado diversas bactérias gram-negativas. B são método beta-lactamases usados com íon de zinco no seu ciclo ativo para hidrolisar o anel beta-lâmico. Classe C são as beta-lactamases AMP-C. Essas AMP-C, hoje a gente encontra muita resistência a AMP-C, eu ouvi muito falar sobre isso. Quando você tem resistência a AMP-C, tem muitos antibióticos que você não pode usar, mesmo que ele cubra, mesmo que ele seja sensível. Por exemplo, droga X está sensível a tal bactéria, mas a bactéria é resistente a AMP-C. Por mais que seja sensível, você não deve usar. Tá certo? Então, atenção a esses detalhes. E são expressas constitutivamente ou inclusive em algumas bactérias. A classe D são os beta-lactamases oxa, frequentemente por as bactérias gram-negativas. Tá certo? Vocês têm que saber isso aqui? Sim ou não? Hã? Sejam sinceros. Posso falar de opinião ou não? Melhor não. Vamos lá. É porque assim, o que eu entendo? O sistema de ensino é feito para a gente saber detalhes, coisas minuciosas, nós temos que saber termos. O que diferencia a gente de outras classes da saúde, isso entre técnico e enfermeiro, com respeito às outras classes. Nosso diferencial é o quê? É saber o que está fazendo. Você vai ver muito enfermeiro que é desenroladíssimo. Você pode conversar com ele que ele vai saber o que fazer. Tem muitos que são esforçados e estudam muito coisa além do que do trabalho dele. Só que nós temos a função de saber o que nós estamos usando. Hoje me questionaram uma coisa que eu achei interessante. O paciente entrou com ciclo, um questionário, perguntava, entendeu? Hoje, esse paciente está internado aqui já tem um mês quase. Esse mês foi infecção de urina. Mas ciclo não teria que usar cefepime, tazocine, meropenem, não sabe nem a classe dele, mas sabe, mas é o questionamento. É válido o questionamento? Com certeza. Aí o que eu falo? Se eu não sei, se eu vou lá empiricamente, rapaz, é por disso, posso inventar lá que ele não vai saber. Mas o que acontece? O que eu expliquei para ele? O paciente está estável, o paciente está tranquilo, o paciente não tem necessidade de gravidade. Eu vou usar um espectro menor, porque a depender da urocultura que sai 48 horas, ou se houver pior, eu progride. Se o paciente estiver tranquilo durante o período e vier uma cultura sensível a ciclo, acertei o tratamento. Porque é muito melhor eu ter que escalonar do que descalonar. Quando esses cães de antibiótico de espectro muito maior, induz a resistência. Tá? Então é importante saber esse ponto. Então muitas vezes tem que ter essa parte prática que é importante. Nem tudo é como está nos livros. Nós, como médicos, temos que saber diferenciar isso aí. Esses detalhes, eu não exijo que vocês saibam, mas tem que saber o que é resistência a AMP-C, o que é resistência ao positivo, o que é Klebsiella, uma KPC, o que é uma massa, vocês têm que saber isso por quê? Porque muda o nosso tratamento, tá certo? Mas de maneira geral, gente, isso aqui, vou começar qualquer médico, que é muito bom, vamos saber isso aqui. É muito detalhe. Vocês podem ver que minha aula tem que estar mais prática possível, porque eu acho que é a melhor forma de vocês aprenderem. Mas então vocês ficarem sabendo que o rodapé de livro chega na prática e nada. Tinha um colega meu de sala que a média da faculdade inteira foi de 9 para cima, não tirou nem nota menor que esse. No período de internato ele desmaiou quando viu uma sutura. Ele falou, não, pode acontecer. Aí ele foi entubar um paciente, não sabia o que fazer, ele ficava desesperado. Ele hoje é um médico da saúde da família excelente, mas ele não desenrolou com outras práticas. Então tem que entender o seguinte, tem muita questão que às vezes não só um bom teórico, ele vai ser um bom prático, tá? Tem muitas coisas que entram, tá certo? É importante saber sobre isso. A AMP-C, todos os gram-negativos, enterofocos, pseudomonas é originório. A pseudomonas é um germe interessante. E por que eu usei o ciclo? Preciso falar isso. Porque o ciclo cobre o pseudomonas. E o pseudomonas é a primeira bactéria resistente que nós temos que pensar. Tá? Usei minha bactéria no antibiótico lá, para pneumococco. Eu falei assim, porra, eu não tenho cultura ainda para saber, eu tenho que progredir. A primeira bactéria que tem que pensar é a pseudomonas. Tá certo? Porque a pseudomonas no início de infecção, porque a pseudomonas geralmente é uma bactéria que está na comunidade e está muito hoje alastrada, tá? E mesmo para ser hospitalar, a primeira bactéria tem que pensar. A gente vai por classe. Klebsiella CBO positivo, aí você vem para massa, e assim vai aquelas conectando os pensamentos. Empírico.
Tá? A melhor forma de microbiologia. Mecanismo de indução, independente, tem um potente indutor, porém pouco sensível à hidrólise. Extração de ceftazidima, poucos indutores e poucas hidrólises. AMP-C, que pode avaliar, AMP-D, pode causar uma hiperprodução e principalmente a resistência a carbapenemes, tá certo? A AMP-C tem uma droga que é muito antiga, que é, quando tem lá recente a AMP-C, é a amicacina. É uma droga bem antiga, muito nefrotóxica, tem uma porrada de efeito colateral, mas é uma droga muito boa para tratar os pacientes que têm AMP-C, né? Carbapamenases, melato, beta-lactamase, grupo 3B, tá? É desesperador você ver uma cultura. Eu vou tentar pegar uma foto lá de alguma. Acho que o pessoal vai procurar depois eu mando pra vocês. Vocês veem lá uma cultura assim e você não sabe o que usar. Aí você fala, rapaz, e agora? Se o paciente está grávido, fica com balde. Se eu vou até enche fundo. Até para ele cuidar. Se não, fica aquela dúvida, é bem complexa. E está muito mais comum para a gente hoje. Você vai enfrentar tempos difíceis. Tá? KPC, codificada por transponsa em plasmídeos, hidrolisa de forma potente carbapenemes, ação fraca de inibidores da carbapenenases, principalmente nas enterobactérias, né? Existem mais de 20 KPCs. A gente pensa que a KPC são bactérias, existem vários subtipos, tá certo? Delas. Como é que a gente identifica? Microbiologia, não tem jeito. Sempre está vendo que eu estou batendo que é microbiologia antibiograma, não tem outra forma, tá? Dentro da infectologia, a gente trabalha muito com esse exame. A gente não tem esse exame confiável, é complicado. Eu falei para vocês que a gente ainda não tinha as culturas automatizadas, lembra? A primeira aula eu falei que nossa atividade nas culturas demora 5 dias para ficar pronta, tarará, no SUS é assim, lembra que eu falei? Queimei minha língua. O HO está comprando a máquina que em 24 horas vai ter já a cultura. Isso reduz absurdamente a chance de resistência. Tá? Então, assim, isso eu fiquei sabendo, eu não queria nem falar, mas estou falando. Entre amigos. Entre amigos. É que a gente, como eu trabalho na parte da gestão lá também, então a gente tem esses acessos. Então a gente está nessa compra, está buscando a compra da máquina. A gente sim, o grupo, né? A equipe. E isso vai mudar absurdamente o panorama. Tá? A gente vai economizar com antibiótico, a gente vai ter a questão do estabilidade, evitar a resistência no hospital. E isso é uma necessidade importante, as máquinas são caríssimas, tá? E outro ponto também, vou dar um exemplo. Tem exames, às vezes, básicos que ajudam a gente nesses processos aqui. Qual que é? A procalcitonina, ouviu falar? Procalcitonina. Ouviram? A procalcitonina, ela é uma enzima que é ligada às bactérias. Quando essa procalcitonina, a gente tem uma dose básica. No quinto dia a gente dose de novo, ela está a menos que 0,1, por exemplo. Eu quarto dia, menos que 0,1, eu posso tirar o antibiótico. Que ele sinaliza o quê? Que já não tem mais ação, já foi combatida a bactéria daquele corpo. Tá? Então é um exame básico que consegue ajudar a gente bastante. Então tem vários mecanismos que nos ajudam nessa questão dos tratamentos, tá? Sério. Tá? É claro, se você está fudido lá, muito grave, desculpa o termo, você não vai tirar o antibiótico. Mas é uma droga que ela nos autoriza. Você não vai ter que dosar. Se você dosar, você está errado. Já fez errado aí. Tá? É igual quem pede sermínio para paciente. Eu vejo muito na prática. Um paciente chega comigo, doutor, olha esse exame, vai tirar selênio, manganês. Eu falei assim, o que é que eu tenho? Eu falei, sei não. Mas a pessoa que pediu. Eu não sei. Hoje tem muito disso, viu? Da questão dos exames necessários. Isso é isso aí. Você dosa no momento errado, isso atrapalha desse tratamento. É aquela coisa tipo assim, tô na dúvida, você mantém antibiótico mais dia ou dia. Aí você dosa para você também. Tá? Hoje a gente está tendo uma em particular, no particular. Mas é uma coisa que poderia ser utilizada muito bem, obviamente, no público. Mas é o exame caro, né? Isso. Você não vai dosar para o paciente de novo no segundo dia. Você acha que o paciente não está melhorando, você dosa. O paciente piorou. Você está naquela tipo assim, o corpo começou a estar cardíaco. Você dosa. Se aumentou, tem que progredir. Se diminuiu ou está igual, você pode observar e manter, pode buscar outras causas. Então, o exame que a gente deve investir esse parâmetro. Ele é determinante? Não, mas nos ajuda. Tá? Evita que a gente provide antibióticos necessariamente, usa mais tempo que deve. Tá? Não tem conta com isso aí. Depende do foco. Se o foco estiver na correspondente, geralmente vai estar. Né? A gente não obsessa. A gente treinou, você usa de poucos dias, resolve.
mas você tem problema com pneumonia, o paciente mais grave, a gente considera o paciente o quê? Está internado. Ele está certo, o cara está no UTI, no internamento, ele tem uma possibilidade de gravidade. Então a gente vai gostar desses pacientes, que ajuda pra gente, tá? Qual que é o problema? Cara, qual que é outro problema que impede? Tá? Essa questão do despreparo dentro da nossa própria área vem cada dia mais dificultando a gente conseguir evoluir nos processos. Porque para um hospital desse conseguir ampliar certas coisas, a gente tem que ser bem indicado. E hoje em dia está muito complexo. Vou dar um exemplo. Essa semana eu peguei um paciente na UTI, chegou lá em hemorragia digestiva alta, hemoglobina de 5, cara em choque, e ele vai transfundir. Por quê? O cara é cirrótico. É que levar atenção. Cirrose, a principal coisa que acontece no cirrótico é o quê? Varizes de esôfago. Varizes de esôfago é onde? Em cima ou embaixo? Em cima. Você pede colonoscopia. O que falou colon? Eu sou colonoscópio e ralão. Endoscopia. Então, não é a primeira vez que eu vejo, por exemplo, ali dentro, alguém pedindo colonoscopia para esse paciente. Então, ou seja, esses detalhes, que é coisa básica, há falha. O que acontece? Hoje eu mais experiente no emergência, mais experiente no CTI, teoria. Mas existe uma questão, né? Isso é complicado. Hoje além de ser médico, a gente vai ter que acabar sendo babá de médico, mais complexa. Isso eu falo, se prepare para o mercado. Se vocês são diferenciados nesse ponto, não vai saturar para vocês. Vai ter médico Uber? Vai, viu? Agora eu não acho que não vai ter, não. Vai. Agora, se vocês são bons diferenciados, isso não cabe para vocês. Podem ficar tranquilos, tá certo? Da KPC, a principal, o que acontece é o quê? É justamente o quê? Ela cria uma forma de proteção dentro da membrana externa que não deixa que a bactéria penetre. Ou ele entra, mas tem uma mudança do citocromo, tem uma mudança da sua célula, do seu DNA. Que ele faz o quê? Que ele não tem intimidade, não trata. Ou refluxo, tá? Então tem vários, pode ser um, pode ser os três, tá certo? Pode ver? Sério, velho? Agora eu tô falando com mudança, eu tô falando pintura da casa anterior. Porque se você não pinta, o que acontece? Vai cobrando dinheiro. Não, Deus, perdão. Quem é barreirense tem que ver quando sair daqui e passar foto da chuva. Obrigação, tudo barreirense. Hã? Usar a mão com comida. Tem que gastar o casaco que você suga. Eu comprei um casaco com uma festa de Brasília. Tem tempo isso. Eu tô mudando agora, achei ele. O bicho é bonitinho, rapaz. Vou usar no São João. Eu peguei de São João, um cara diferente, sabe o que sou eu? Inibidor da beta-lactamase, no caso, substância. Tá. Diga-se, substâncias beta-lactamase baixa relação de antimicrobianos são bactérias suicidas, são suicidas, não adianta, não trata. Tá? Liga-se inativas beta-lactamase. Aquela questão também que induz muito, a gente usa um antibiótico de espectro mais baixo, às vezes para infecção mais grave, infecção que possivelmente é mais resistente, a gente usa, induz justamente aquela quebra da molécula, então a quebra da molécula acontece o quê? Inibição, começa a resistência à beta-lactamase, tá certo? Azobavulante, sulbactam, trazobactam, são alguns exemplos de beta-lactames que a gente pode usar. Mais ativos contra a beta-lactamase, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, catarrhas, bacterióides, E. coli e Klebsiella pneumoniae. A Klebsiella pneumoniae, gente, ela é uma bactéria que é muito comum na comunidade, tá? Ela é a principal bactéria que causa pneumonia em paciente etilista. Klebsiella pneumoniae. Alguém perguntar, do etilista, tem gente que gosta de tirar, eu estou perguntando isso. No etilista, qual é a bactéria que mais causa infecção? Você vai falar o quê? Pneumococo. A segunda? Isso. A resposta é essa. Tá? Isso é uma pegadinha, inclusive. Sempre é pneumococo. Sempre. 100% das vezes é pneumococo. Depois vem as mais comuns de volta. Mas sempre no etilista, a Klebsiella pneumoniae tem que ser pensado, tá? Menos ativos contra a Ampicea, Serrate, Enterobacter, Pseudomonas aeruginosa, né? Exemplo, Avibactam. É um antibiótico que eu já vi. Nunca vi, nem só ouço falar. Nunca vi na vida.
Espectro amplo, Staphylococcus sensível à oxa. Quando você pega um Staphylococcus sensível à oxa, é uma festa, porque hoje é difícil você achar. Qual que é o problema da oxa? Que causa muita resistência também, você sabe? Dose. Sabe como é que administra a oxacilina? 2 gramas de 4 em 4 horas. Você acha que vai fazer no horário? Hã? Tenho medo não, gente, responda. Não faz. Dose inequívoca, dose errada, dose atrasada, resistência, tá? É uma droga complexa. Quando ele fala resistência óxica, tem outra droga que a gente pode usar também, tá certo? Que pode ser ter uma boa cobertura. Cipro, cobre bem pseudomonas na comunidade. É a única droga oral, não é única, mas a principal droga oral que nós temos na comunidade que cobre pseudomonas, tá? Quando a gente vai usar para a comunidade, para cobrir pseudomonas, a gente usa uma dose maior. É 500 mg de 8 em 8, tá? Mas geralmente a gente usa de 12 em 12 é suficiente. Em alguns casos a gente usa de 8 em 8. Comunidade ou hospitalar? Sim. Depende do foco. Por exemplo, pneumonia já não cobre também. Né? Depende do caso. É uma opção de tratamento? É, mas tem uma boa cobertura. E hospitalar? Cefepime, peracelina, o que mais? Lactam, opção. CFTC. Isso. Entre os antibióticos, os espectros, né? Mas geralmente a gente usa. O cefepime tem um problema. A gente usa principalmente o cefepime e tazocin. O tazocin é peracelina e tazobactam. O cefepime a gente reserva um pouco, por quê? Idoso que usa delírio. Quando a gente começa a medicação, ele pode tomar delírio. Eu já entubei paciente que fez uma intoxicação grave por causa de cefepime. Cardiotoxicidade. Tem neurotoxicidade e cardiotoxicidade. O paciente usa arritmia. Tem muito mais chance do paciente fazer farmacodelia. Não tenho medo de usar, mas é uma droga do idoso, deve reconsiderar, tá certo? De cefepime para tazocin, você amplia um pouquinho de cobertura, principalmente para drogas entéricas, para a cobertura entérica. Então, geralmente, a gente acaba usando tazocin de cara. São pacientes jovens com cefepime. Você vai usar uma dose baixa, por exemplo, 1 grama de 8,8, 2 gramas de 12, 4 gramas de diário mais ou menos, a gente tem essa tranquilidade de usar a cefepime, evitando idoso. Tá? Tá vendo, gente? Tudo que é bom tem uma coisa que é ruim. Tá vendo toda a informação que a gente vai ver aqui, que a gente vai ver que é. Você acha que você está matando a pau sabendo a coisa, mas tem uma coisa que pode complicar. Então lembre-se, tem uma frase que eu aprendi para mim, guardo para vocês. Só faça uma merda que vocês sabem limpar. O que é que isso significa? Se eu vou fazer um acesso central no jugular, eu tenho que saber drenar a tórax. Porque se eu fizer a merda de um pneumotórax, eu tenho que saber drenar. Então, ou seja, tudo que vocês vão fazer utilizar, se vocês não sabem, hoje é tudo à mão de vocês. Seu celular. Leiam, estudem, revisem, importante isso aí. A melhor forma de aprendizado é essa, tá certo? Eu só sou aqui um norteador para vocês, eu vou facilitar, facilitador. O que vai definir que vocês são profissionalmente, o conhecimento técnico, vai ser justamente que vocês aprenderam a estudar, tá? Levo e moxifloxacino são sintomas respiratórios, pneumococo e streptopioses. Lembra como é para vocês? Evitar, né? Que inibe DNA girase, alteração da girase e topoiosamase 2 e 4. Que altera os cromossomos, que é aquilo que eu falei para vocês, que induz muita resistência. Tá? Então, quinolona respiratória não devo usar? Devo, quando necessário. Tem outra opção, a quinolona? Tem, usa. Tá? Lembra o quê? Tem um ponto que eu quero falar para vocês. Tem drogas que vocês vão usar em termos de cobertura, mas se usa mais dias, você vê que aquele cara não vai tomar adequadamente. Às vezes é melhor você usar essa droga de dose única. Paciente que tem uma disfagia, eu não gosto de comprimido, então a chance de você de abandonar o tratamento é muito alta. Então é melhor você usar uma droga uma vez ao dia, que as quinonas hidratadas têm essa vantagem, que são doses diárias. Tá? Então até isso são estratégias para o seu tratamento. Medicina, eu repito, medicina não é somente você saber lá tratar e ponto final. O tratamento de primeira linha é esse. Às vezes você tem que abrir mão de alguma coisa, ou até ter um risco a algo para você poder dar o melhor tratamento. O melhor tratamento é qual? Que o cara faça completo. Às vezes o antibiótico tem menos resistência, mas ele vai usar adequadamente. Se você pega para uma droga desse mais resistente, mas ele não usa adequadamente. Talvez é melhor você usar esse tipo de droga.
Tá certo? Então atenção a esses detalhes. Aquelas drogas que você tem que botar o cara para comprar 2 caixas, geralmente ele não usa. Certo que a faculdade me ensinou isso? Não, foi minha avó. O médico passou para ela, você vai comprar 2 caixas, aí vai usar uma caixa mesmo, e outra metade não vai usar, tá bom, comprou uma caixa. Fez o tratamento completo? Não. Quando eu fui lá, eu falei para ela guardar as caixas, né? Ela só usou uma caixa. Eu falei, não, meu filho, deixa ele para quando tiver outra infecção. Então, ou seja, é prático. Porque se esqueça também. Essas estratégias tem que saber bolar o paciente também, tá certo? Fator de seleção, grande, inóculo, Staphylococcus aureus pré-existente, consideração limitada do sítio de infecção. O Staphylococcus aureus é um germe que ele tem um problema muito grande. Ele é um germe que tem uma bactéria muito importante. O paciente realmente quando tem infecção por Staphylococcus, ele faz assim, ó. Ladeira baixa. É igual o paciente com tuberculose. HIV, que não tem tratamento, tem carga viral lá na barriga, tem um CD4 de 100, de 80 e pega uma infecção. Ele dá uma espirrada, ele para e morre. Por quê? A questão é que tem bactérias que são tem mais virulência, que tem mais bacteremia, que essas bactérias causam mais vasoplegia, que esses acessos, mecanismos, que causam mais complicações dos pacientes e acabam morrendo, tá? Disfunções multiorgânicas, tem como saber isso aqui. A macrolídeos, glicosamídeos, resmetilamicina, modificação ribosomal, unidade 50S, lembra que eu falei que unidade 30S, 50S, tá? Aqui a unidade 50S, impede a síntese proteica do gene ERM. Se constitutiva, se evidencia no antibiograma, tá? Constitutiva é o que mesmo, lembra? Intrínseca, tá? Você fala, o paciente que você tem antibiograma, você consegue ver melhor. Porque se é adquirido, você tem dificuldade mais de identificar. Porque geralmente quando é adquirido, o que acontece? Está se mutando, está se modificando. Então, às vezes, os testes que são feitos não têm uma facilidade. Essa máquina que eu falei para vocês do HO, eu não falei para vocês, na verdade, ela tem uma vantagem. Ela tem um método lá digital que ela não falha nos processos. Que o humano a gente consegue falhar várias vezes. Então, ela dá um resultado mais assertivo. Tá? A tecnologia nos ajuda bastante. Se indutiva, pode mostrar sensibilidade à clindamicina com tudo de resistência para o tratamento. Ou seja, se tem resistência a antibiótico, você acaba lá, você acha que tem a questão da resistência. Aí fala, opa, clindamicina tem uma sensibilidade, vou usar. Começa bem, no meio do caminho acontece o quê? Resistência. Tá? Detecte indução de in vitro da clindamicina, que você pinga a dose da clindamicina sendo bactéria, você vai ver, medir lá a questão da área que ela foi, qual foi a área que ele conseguiu afastar daquele ponto da bactéria. Isso fala que de resistência ou sensibilidade. Segundo mecanismo, bomba de refluxo e o gene NRE, tá certo? Resistência a lipopeptídeos, lipopeptídeos, eu tenho como não fazer, às vezes vai falar. Não estava tentando falar, gente. Epididimite. Eu fui discutir com o Lucas, todo tempo paciente com epididimite. Fiquei meio ano falar disso. Eu falo o nome do celular, eu pego o seguinte, você tem e-mail. Enterococos produzem peptídeos glicantes modificados, fenótipo VAN-A. Dificulta a ligação dos lipopeptídeos. A maioria dos enterococos resistentes são E-Paécio. Resistência à vancomicina sendo um fenótipo VAN-A. Aqui é uma coisa muito específica, muito pontual, que é coisa que... Enfim, tem que falar para vocês. Eu não dei minha opinião, não, né? Não casei. Já estou entendendo, já. PPK pode se tornar resistência a Staphylococcus aureus, fenótipos VISA e VRCA, alternativa da policiana, certo? Assim, isso aqui para você acontece. Vai ser lá no exame. Staphylococcus pelo fenotótipo VISA. Você fala, opa, pode usar da policiana. Tá? Então, mais ou menos isso vai ser para vocês. Geralmente isso aqui está muito mastigado para vocês no antibiograma, tá certo? Amiloglicosídeos, ação mediante ligação do sítio A da porção 16S ribosomal, que é do Mycobacterium tuberculose. Pode ocorrer por ação enzimática, metitransferases, modificação de sítio de ligação, alteração da permeabilidade que as bactérias B se passam, bomba de refluxo mais efetivas em pseudomonas aeruginosa,
Produção de enzimas modificadoras da glicose, que é a principal causa de resistência. Ação específica, mas não universal. A miniglucose geralmente a gente usa naquele caso mais específico, tá? Mais direcionado, mais pontual, né? Quando tiver um espectro muito grande. As polimixinas, polistina e polimixina B, que eu falei para vocês que é um medo geral da população, dos infectologistas e médicos. Falta de opção para complicações por Acinetobacter, Pseudomonas e Klebsiella, pneumonia multiresistente, tá? Então é bem complexo isso aqui. Resistência por mecanismos adaptativos, alteração genética, diminuição da carga negativa urbana externa, alteração do pH e contenção de magnésia. Em geral, relacionada à dosagem inadequada, associação com outros ATV diminuir o surgimento da resistência. Por exemplo, a polimixina B com amicacina. Tem um estudo que fala que o uso junto, em conjunto, vai ocorrer o quê? Um sinergismo. Que a amicacina potencializa a ação da polimixina. Tá? Por mais que não tenha nenhuma bactéria específica que a polimixina vai cobrir. Então, se o paciente tem uma multiresistência, a gente pode considerar isso. Pode considerar que o quê? A gente pode usar a associação, que é o sinergismo. Outro exemplo é ele com a vancomicina, também tem efeito de sinergismo. Então, ou seja, tem drogas que a gente consegue usar mais de uma combinadas que vão ajudar a gente no tratamento. Resistência ao Bactrim, ação inibida a síntese de ácido fólico. Bactrim é um droga interessante. Quando você usou tudo, você não sabe para onde ir, você bota Bactrim. Oxe, interessante. Pacientes com imunossupressão. Porque ele cobre algumas bactérias que são mais difíceis de ter seleção, porque são bactérias muito atípicas. São bactérias que têm menos naturalidade. Eles conseguem causar infeccionamento de quem? Pacientes imunossupressos. Lembra você que o paciente competente. Nós todos somos imunocompetentes? Teoricamente sim. Tá certo? Todo mundo que vai pra academia, dorme bem, não bebe. Bebe água. Eu vou seguir água hoje. 4, 5, 4 na semana. Então, em teoria, nós somos seres saudáveis. Aquele paciente foi internado há muito tempo, usou muitos antibióticos, esse paciente se torna imunossupresso. Tá? Então, o que acontece? O próprio antibiótico também causa imunossupressão. Aumenta o risco o quê? É uma pneumonia bacteriana, mas se usar antibiótico de amplo espectro, por exemplo, você pode pensar numa cobertura de fungo, uma cobertura com Bactrim. Tá? Tem estudos novos, eu vou procurar, ver se ele entrega para vocês. Tem um estudo que ele fala que a questão de ter muito precisando de pacientes com pneumonia resistente, que você associa o Bactrim e tem boa resposta. Então isso aqui é bem interessante, uma droga interessante. Mas a trimetropina altera a síntese da purina, aminoácidos, vitaminas, resistência por alteração do dihidrofolato, reductase ou os genes exógenos que produzem enzima alterada, açúcar bloqueia a síntese de DNA. A resistência à trimetopina é um fator determinante da atividade da associação. Ou seja, é uma droga que tem baixa resistência. Bactrim. Quem já ouviu falar? Tá com diarreia, Bactrim. Eu. Hã? Eu tomo. Usa como água? Não, como água não, mas o Iteratesmina não deu certo. Cuidado. Mas E se você chegar no UTI, você não pode pensar, vou usar o que você? a Iteratesmina não chegou lá. Mas atenção, tá? Bateu a dor na barriga, agora A questão da restrição antimicrobiana no Brasil, ela é de 2000 e... ainda dá para ter um cachorro na casa Por exemplo, cachorro tem leishmaniose. Leishmaniose é uma mineral, mas uma bola que a gente usa no cantinho. E cachorro que tem leishmaniose não tem cura, você sabe disso. Ou você usa aquelas coleirinhas, tratamento de diminuição da bacteria e tal, ou você sacrifica, dependendo do caso, o tratamento é muito caro. E o que acontece? No cantinho é comprovadamente, independente do animal, porque o leptospirose é aquela espiroqueta que trata a mesma coisa, no cantinho. Mas é proibido pela Anvisa de usar em cachorro, pela restrição de resistência. Então você vê a questão dos animais, você vê muito importante saber essa diferença. E de quem também usa contato de diarreia que resistente a heterogenia. Não, eu uso Iteratesmina, só que às vezes não dá, não vai. Tá bom. Florax é bom também. 20 bi. Sabe o que é bom?
Tiofan. É porque assim, gente, eu não atendo porta há muito tempo. Eu vou atender porta assim, pacientes ambulatoriais há, sei lá, 1 ano. Então essas coisas assim, esquece, né? Esquece mesmo. Se você chegar grave, você faz tudo. Agora chegar leve, com diarreia, tá porra. Tava eu esses dias, sempre tinha nenhum diarreia, sinusite. A resistência à tetraciclina, bacteriostática, o quê? Se liga ao SU30S e bolsomônio tem a ligação RNA transmissor. RNA tem o que mesmo? Transportador. Resistência à proteína vai ligação de glândula e bolsomônio. Resistência ao clorofiricol. Eu vou mandar um falho lá em casa, estou com medo, estou vendo desafio. Inibe a síntese proteica ao ligar-se a peptídeo transferase. Resistência pela produção do clorofiricol acetiltransferase. Tá? Ou a gente, de maneira geral, o que eu vou falar para vocês? Não use se você não tiver indicação. Multi-R, sabe o que é multi-R? Bactérias multi-resistentes. Por que ela é multi-resistente? É uma. Vou dar um exemplo. Eu estou sempre aqui, eu estou cansado, vou parar um pouquinho. Mas, por exemplo, aquela coisa assim, você tem. Só tem católico na igreja católica. Beleza. Aí você vai chegar na igreja católica, agora tem protestante e católico. Daqui a pouco vai ter protestante, católico e espírita. Daqui a pouco vai ter protestante, católico, espírita e ateu. Aí vai ter protestante, católico, protestante, espírita, ateu e os satanistas. O que significa? É muita gente no mesmo lugar. Você tem muita gente no mesmo lugar. Se o protestante acredita em uma coisa, o católico em outra, o satanista em outro, o ateu em nada, e assim vai, o que acontece? Como é que eu vou conseguir tratar desse povo todo? Não trata, né? Porque eu vou usar uma coisa, vai servir para o católico. Eu vou usar outra, vai servir para o protestante. Eu vou usar outra, vai servir para o espírita. E o que acontece na multiresistência são bactérias justamente isso. Ela tem várias formas, vários genes, vários plasmócitos que são sensíveis, são resistentes às bactérias. Ou seja, por mais que você use diversos antibióticos, ele vai ter uma forma de combater. Tá? Então a questão da bactéria multiresistente é justamente isso, entendeu? Eu gosto desses exemplos, fica mais fácil de entender. No antibiograma também é esse aqui. Lembra que eu falei para vocês? Você aplica a bactéria. Geralmente você vai botar um controle que não tem nada. Você vai botar um lugar que tem bactérias, a mesma bactéria em vários lugares. E você vai testando vários antibióticos. Tá? Aqui ó, tá vendo que aqui ó? Aqui ó, tá bem pertinho. Aqui tá longe, aqui tá mais longe. Esse é o mais sensível. Esse é o intermediário. Então a gente consegue ver desse jeito, que é a olho nu mesmo. Aqui é um exemplo real. Foi colocado vários pontos, tá vendo? E aqui é o resultado. Qual que está mais longe aqui? Tem que medir. Mas vai medir, pode tirar mais. Por exemplo, aqui é essa. Aqui é ceftriaxona. Eu sei que essa é ceftriaxona. Aqui já é, sei lá, moxilina. Já sei que já não é acessível moxilina. Tá? Então a gente consegue ter, através disso aqui, a gente tem um antibiograma. Quando você estiver no internato, tem uma curiosidade de ver essas coisas. Tem uma curiosidade de ir lá, aqui no aula, mas tem uma curiosidade de ver essas lâminas, ver paciente com tuberculose. Vocês vão lá, vão preparar a lâmina, vão lá olhar no microscópio a lâmina, é importante vocês verem isso, vocês saberem isso. O paciente tem uma anemia, vai fazer esfregar sangue periférico. Vão lá olhar a lâmina no sangue periférico, saber qual é esquizócito, o que é quiócito, o que é uma esferócito, seja o que for. É importante vocês saberem. Até porque, quando vocês conseguem ver isso, muitas vezes vocês vão achar o diagnóstico. Semana passada tinha um paciente lá no hospital que estava com uma panstopenia. Panstopenia, sabe o que é? Anemia, leucopenia e plaquetopenia. E macrocitose. Sabe o que é macrocitose? Aumento das células do BCI. Exatamente, do BCI. Aumento do BCI, BCI. Você vai lá e pega o paciente, como é que você vai saber qual é a causa? Existem várias causas. Mas como é que a gente sabe como é que é o diagnóstico? Olhando lâmina, viu lá neutrófilo hipersegmentado. Isso é igual a deficiência de vitamina B12. Tá? Dosamos a B12 de 100.
Iniciamos B12, tratamos, o que aconteceu, melhorou. Então, ou seja, a gente foi olhar uma lâmina. Se a gente fosse esperar B12, não sei o que e aquilo outro, quanto tempo demoraria? Não é rápido o exame. Então tem que ter essa dimensão, tem que saber olhar essas coisas que faz diferença para o nosso paciente. Tá certo? Dúvida, pessoal? A aula foi difícil de entender? Foi. Hã? Foi, eu vou dizer isso aqui de novo. Só porque estava aqui na minha cabeça tudo. É meio difícil. Hã?